Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E mais uma vez, como sempre, eu escrevi nessa semana no jornal GGN, o link está aqui embaixo, sobre o mesmo tema de que nós vamos falar aqui. E eu saúdo todas as pessoas que nos acompanham no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e também no canal Paz e Bem, que esse programa é retransmitido quase simultaneamente, algumas horas de diferença apenas. Gente, eu quero comentar com vocês hoje uma das tragédias dos nossos tempos, do nosso sistema econômico, social, político, que é o adoecimento psíquico dos que trabalham. Ou seja, de todos, né? De todos os que trabalham, então quase todos, porque pouquíssimos não trabalham. Pouquíssimos não trabalham porque têm, entre aspas, o privilégio de viver de renda, viver de investimento, viver de herança, enfim, mas são muito raros, né? A maior parte da humanidade tem que trabalhar e muito para sobreviver minimamente. Como que é esse trabalho? Tudo bem, o trabalho enobrece o homem, o trabalho desenvolve a mente, o trabalho desenvolve a sociabilidade, desenvolve a tecnologia, traz o progresso, enfim, todos os arrazoados possíveis a favor do trabalho, né? Porém, os gregos já diziam, né, que a gente precisa de ócio. No século XX foi muito comentada a questão do ócio criativo, né? E realmente o ser humano precisa, pode, deve trabalhar, porém o trabalho primeiro tem que ser prazeroso, tem que ser espontâneo, tem que ser participativo, tem que ser democrático. Enfim, o trabalho tem que desenvolver plenamente o ser humano e respeitá-lo em sua dignidade. Porém, não é isso que acontece no nosso sistema capitalista. Porque no sistema capitalista você tem que se vender para trabalhar, ou seja, o trabalho é a venda do seu tempo, é a venda da sua vida. O Pepe Mujica sempre diz isso, né? Você gasta vida, quando você gasta tempo, você gasta vida, né? Então você vende a sua vida e você vende grande parte da sua vida para trabalhar para quê? Para pagar boleto, para ter alguma coisa a mais, às vezes simplesmente para sobreviver, porque o que se ganha não dá nem para sobreviver. E a gente vive sempre numa tensão permanente de que não vai conseguir, de que o medo de perder o trabalho, o medo de não ter o cliente, o medo de não fazer o necessário para pagar as contas no fim do mês. Enfim, é um sistema de exploração, de tensão, de opressão, de adoecimento, Então, todo mundo, eu ouço todos os dias, todo mundo dizer: estou cansado, estou cansada, exausto, exausta, porque este sistema suga a gente, suga, mói, né? Corrói, adoece. Muito bem. E depois que a pessoa doou 20, 30 anos, vendeu o seu tempo com uma remuneração nunca justa pelo tempo que trabalhou, pelo quanto se dedicou, por quanto de vida gastou numa empresa. Estou agora me referindo às corporações, ao mundo corporativo, né? A pessoa é simplesmente descartada. E é isso que é a essência do capitalismo. A essência do capitalismo é essa. Tudo é descartável. O celular, o computador, todos os meios todos os objetos de consumo são descartáveis. Há uma obsolescência programada, porque senão não se vende mais, e para se manter esse sistema infinitamente produtivo e reprodutivo, é preciso sempre quebrar alguma coisa que se tenha adquirido para comprar outro, e assim vai. E isso é agressivo à natureza, é desgastante, enfim, faz com que a gente não possa ter algo permanente. Consegue comprar um computador, fica 20 anos, 30 anos, poderia, né? Mas não.
Depois de um tempo você tem que trocar porque já não funciona, porque então tudo é descartável. E o que mais é descartável? É o ser humano. O ser humano é descartável no sistema capitalista. Depois que a pessoa dedicou anos e anos, ela é simplesmente jogada fora, sem mais nem consideração. Então eu acompanho familiares, amigos, amigas que estão enfronhados neste mundo corporativo, e o que a gente vê é um desgaste emocional, relações de trabalho abusivas, opressoras. Por exemplo, uma coisa que aqui tem no Brasil, e que no mundo, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, não existe isso. Uma secretária que é obrigada a fazer a agenda pessoal do chefe. Um exemplo, né? Mas não que fora também não exista abusos, mas aqui, por essa coisa de não se dizer não, sabe, de essa, entre aspas, pseudo-cordialidade que o brasileiro tem de nunca dizer não, de nunca se posicionar, né? Porque quem se posiciona, quem é assertivo, é mal visto, né? As pessoas vão sendo abusadas, e depois são descartadas, e depois são jogadas fora, e depois perdem tudo, e depois são obrigadas a viver com uma aposentadoria reduzida, enfim, às vezes nem podendo pagar um plano de saúde, etc. Então, nós vivemos nesse sistema em que o ser humano é moído, né? Ele é corroído, ele é adoecido por um sistema injusto, por um sistema de exploração. E é preciso que a gente pense em mudar esse sistema radicalmente. Não adianta fazer assim, enxertos, fazer remendinhos aqui e acolá, né? Como Jesus dizia, né? O remendo novo em pano velho. Não adianta, porque se esgarça, rasga e não resolve a questão, né? Então é preciso acabar com o capitalismo, sim. E o que acontece é que nós temos uma esquerda acovardada, amolecida, sem saber por que caminho tomar, né? E muitas vezes abraçada, submissa, concessiva, né? Que faz concessões ao liberalismo, ao neoliberalismo, e o neoliberalismo é o ápice desse sistema capitalista em que não se respeita mais nenhum direito. Quer dizer, ainda na social-democracia, ainda havia uma maquiagem de direitos. Eu me lembro, meu pai trabalhou em multinacional, ele entrava no horário certo e saía no horário certo. Nunca eu vi meu pai chegar depois do expediente. Ele sempre chegava todo dia depois de terminar o expediente, né? Hoje em dia, se você sai antes no horário que é fixado para você sair, se você fecha o computador no horário que é para sair, você não está vestindo a camisa, você é mal visto, e não que você vá ganhar algum adicional por ficar lá até 8 horas da noite, 9 horas da noite, não. É sua obrigação. E também o trabalho invade o WhatsApp de fim de semana, nas férias. Conheço várias pessoas que tiram férias e não tem férias, né? Porque a empresa continua mandando mensagem, perguntando coisas, ou seja, é um abuso total, é uma escravidão total, né? E entre os próprios pares, entre as pessoas que trabalham juntos no local, os próprios pares se tornam abusivos. São que nem aqueles capatazes negros da época da escravidão, né? Eram negros, tinham sido muitas vezes escravizados, ou não, mas tratavam dos seus irmãos como capatazes, né? Perseguiam os negros que fugiam, enfim, davam cobertura para o dono da fazenda. E é isso, quer dizer, nós temos aqueles que são abusados totalmente nas empresas, e aqueles que se tornam também abusadores, defendendo os interesses lucrativos da empresa. Por que acontece tudo isso? Porque no sistema capitalista não existe valor nenhum, ética nenhuma. O único valor que existe é o do lucro. Não interessa o ser humano não vale nada para o capital, nada, nem a qualidade, nem a natureza, nem as crianças, nada vale para o capitalismo. Tanto que, veja-se, por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria que faz esses superprocessados para as crianças. Nós temos crianças, né, com colesterol, com diabetes, por causa desse excesso de açúcar, de superprocessados. Não estão nem aí, né? Quer dizer, ou seja, nós temos aí um
uma mentalidade corporativa, uma mentalidade do capital que não tem o mínimo interesse, não dá o mínimo valor ao ser humano, enquanto ser humano, à sua dignidade, à sua saúde, ao seu desabrochar de potencialidades, à sua felicidade. Não. Nós temos que vender os nossos dias, fazer o que não gostamos de maneira abusiva, para depois sermos descartados. E para comprarmos, ainda para alimentarmos o sistema, porque temos que nos tornar consumidores, né? Consumidores ativos desta roda que não cessa e não diminui e que está se tornando inviável, já se tornou inviável, porque nós sabemos que mais e mais e mais produção não há onde pôr. Vocês já viram aqueles cemitérios de carros? Eu fico deprimida quando vejo. Cemitérios de carros novos, não é de carros usados, novos, que não são vendidos, que têm pátios imensos, né? Então é uma produção absurda que só vai poluir, que só está poluindo a natureza, que só está comprometendo a continuidade da vida na Terra. Então é um sistema assim perverso, doente, esquizofrênico e que não nos atende como seres humanos. Então a gente precisa ter coragem para, sim, fazer uma crítica radical desse sistema, para, sim, orientar a nossa vida de modo a não nos escravizarmos a isso, simplificar a vida, né? Simplificar a vida e, ao mesmo tempo, não colaborar com esse tipo de trabalho opressor, né? Não cedermos a isto. Ai, porque é a segurança. Segurança nada. A qualquer hora você pode ser mandado embora, você vai ser descartado, você não tem segurança, não existe segurança. Ainda mais hoje que todas as leis trabalhistas estão muito mais flexíveis, né? Estão cada vez mais sendo abolidas, no Brasil inclusive, ela começou a partir do Temer, né? E aí tem esse discurso do empreendedorismo, né? A pessoa que é empreendedora. Sim, ela é um trabalhador sem nenhuma garantia nem da empresa, nem do Estado, nem de nada. Ou seja, se ela fica doente, se ela precisa ter filho, no caso uma mulher, ou um homem também, que vai ter um filho, se precisa fazer qualquer coisa, ou se precisa se aposentar, não tem nada, nada. Né? Está solto no mundo, sem nenhum direito, nem a dormir, nem a descansar, nem nada. Então, esse é o quadro. E quem apoia esse quadro? Vejam, eu tenho falado muito aqui do papel dos fundamentalistas religiosos, né, para apoiar esse avanço da extrema-direita, e a extrema-direita vem junto com o neoliberalismo exacerbado. Por exemplo, estamos vendo isso com Milei na Argentina, né? A abolição de todos os direitos e a extrema-direita. Quer dizer, é um Estado mínimo no sentido de proteção à sociedade, mas o Estado máximo no sentido de repressão à sociedade, né? Então, é um discurso absolutamente alucinante e que as pessoas caem, porque também a mídia o tempo inteiro doutrina nesse discurso, né? O discurso da mídia corporativa, porque é corporação, é o discurso que defende o capitalismo. E agora, os religiosos fundamentalistas, no caso do Brasil, fundamentalmente os evangélicos, radicais, neopentecostais, não são todos, obviamente, eles fizeram e fazem esse papel de doutrinar as pessoas para a submissão ao patriarcado, a submissão ao governo, a submissão ao sistema de trabalho exploratório. Graças a Deus eu tenho trabalho, Deus vai me dar. Ou seja, em nome de Deus, as pessoas devem se submeter a um sistema que lhes arranca o couro, né? Porque a ética já mostrava um sociólogo, né? Que nem marxista era o Max Weber, né? Grande Max Weber, que escreveu um livro, O Espírito do Capitalismo, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, essa valorização do trabalho a qualquer preço. O trabalho enobrece, significa mesmo o trabalho que você seja explorado, seja escravo, você tem que se submeter porque é de Deus, né? Então, digamos, isto vai fortalecendo, né, as bases ideológicas de um capitalismo sem limite, selvagem,
sem bordas, sem controle, né? E simplesmente extremamente abusivo e que torna todas as pessoas absolutamente infelizes, adoecidas, né? E são descartadas no final do caminho ou no meio do caminho e, enfim, tiveram uma vida quase em vão, né? Porque não trabalharam no que gostaram, não desenvolveram seus talentos, não fizeram algo para mudar o mundo. Se submeteram ao sistema de submissão ao capital, enquanto o capital está cada vez mais acumulado na mão de pouquíssimos. Então, sim, nós temos que ter uma radicalidade de mudança da sociedade e entender que não dá para fazer acordo com o capital. O capitalismo precisa cair para termos um mundo melhor. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e todas.